Meu melhor amigo tem mentido para mim há 7 anos. Sinto que estou numa novela estranha e não tenho ideia de como encerrar isso. Estou com dificuldade para saber como começar, então acho que vou começar pelo contexto. Desculpa por estar no celular e pelo post longo, vou tentar manter o mais breve possível, mas tem muita coisa. Eu, mulher de 28 anos, sou amiga do Blake, homem de 28 anos, há cerca de 10 anos. Nos conhecemos quando eu estava viajando para um novo emprego em outro estado, e sem exagero, nos tornamos melhores amigos naquela mesma semana. Mesmos interesses, ótima energia e conversa, a gente simplesmente se conectou. Fomos amigos por quase 2 anos antes de tentarmos namorar. Durou 3 meses importante, durante os quais Blake não me tratou bem por causa de questões não resolvidas de relacionamentos anteriores. Antes que eu pudesse terminar, ele decidiu terminar por conta própria porque estava com sentimentos por outra pessoa. Tudo bem por mim, estava claro que éramos melhores como amigos. Me afastei um pouco porque ele não estava me tratando bem. Ele começou a fazer terapia e pediu desculpas por ter sido um babaca. E se dispôs a reconquistar minha confiança na amizade. E ele fez isso consistentemente ao longo desses 8 anos. Avançando para o presente, hoje estou felizmente casada com meu marido maravilhoso, Cão, 28M, juntos há 6 anos, casados há cerca de 2 anos. Blake e eu ainda somos melhores amigos. Ele e a ex dele, com quem ficou depois da nossa tentativa de namoro, terminaram. E agora ele está com uma mulher incrível. Kylie, 21F, há quase 2 anos. Eles começaram a namorar alguns meses antes do meu casamento, isso é importante. Kylie e eu também somos boas amigas, ela é um doce de pessoa. Blake também mora na mesma cidade que eu agora, depois que a mãe dele faleceu. Ele se mudou para cá buscando uma rede de apoio melhor. A namorada dele se mudou com ele há cerca de 9 meses. Nos últimos 6 meses, mais ou menos, as coisas começaram a ficar tensas com o Blake. Meu marido é bem introvertido, e Blake começou a demonstrar frustração por não conseguir ser mais próximo do cão, dizendo que sentia que incomodava ele. Ele e eu também começamos a ter uns atritos estranhos, meio que alfinetadas sutis, comentários depreciativos, etc. Aí meu marido e eu fomos para uma noite de jogos no aniversário do Blake há 3 meses, durante a qual ele começou a discutir comigo sobre coisas muito aleatórias, por exemplo, minha carreira e como estou fazendo tudo errado, dizendo coisas como: acho que se você quer se sabotar na vida, pode fazer desse jeito mesmo, etc. Tanto o cão quanto eu ficamos totalmente surpresos, e depois de várias tentativas de mudar o assunto, inventamos uma desculpa e fomos embora. Mais tarde, Blake me mandou uma mensagem perguntando se eu estava bem porque o clima parecia estranho. E eu pensei, sério? Expliquei o que me incomodou. Ele decidiu responder com um e-mail. Quem ainda usa e-mail? 8 parágrafos longos sobre como ele sentiu que eu e Cão ignoramos a experiência, conhecimento dele na conversa. Como ele se sentiu encurralado quando Cão defendia meu ponto de vista, e como ele acha que não pode mais ser ele mesmo perto da gente. Ele também fez comentários dizendo que não sente que pode confiar em mim porque eu conto tudo para o Cão. O que não é verdade, eu sempre pergunto antes de compartilhar. A não ser que seja algo perigoso ou uma questão moral, e que ele acha que eu sou codependente de forma doentia do Cão porque sempre que Blake e eu saímos sozinhos, eu ligo para avisar Cão a que horas vou voltar ou confirmo se ele quer que eu pegue comida para levar. Nós somos casados e temos finanças conjuntas, me processe, né? Respondi tentando esclarecer meu lado, bem como entender de onde diabos tudo isso estava vindo, mas não importava quantas vezes eu tentasse, ficávamos girando em círculos. A troca de e-mails, durante a qual ele exigiu que não nos encontrássemos até que isso fosse resolvido, durou até cerca de 2 semanas atrás, quando eu disse que precisava de um tempo para pensar em como responder. Há cerca de 1 mês. Comecei a fazer terapia porque isso estava realmente mexendo com a minha cabeça e me fazendo sentir como se eu fosse o problema e como se eu não pudesse conversar com ninguém sobre isso, já que compartilhamos boa parte da nossa rede de apoio. Acabei desabando com minha irmã quando ela veio me visitar para saber por que eu não estava respondendo a ela, ou a praticamente ninguém, viva a ansiedade. Ela também é amiga do Blake por minha causa. Deixei ela ler os e-mails, e ela ficou bem irritada por mim, e aí ela soltou uma bomba daquelas para mim e para o Cão. Aparentemente, o Blake ainda está apaixonado por mim e odeia o Cão. Pelo que ela contou, quando ela foi buscar o Blake em outro estado para o nosso casamento, ele foi um dos padrinhos. Ele confidenciou a ela e ao marido dela que não concordava com o casamento e que queria que eu terminasse com o Cão para dar outra chance a ele. Que nós éramos almas gêmeas e que o Cão não era o homem certo para mim. O Blake me ouviu falar desde o primeiro dia sobre como o Cão me faz feliz e sobre como me sinto segura e amada com ele. Minha irmã cortou a conversa na hora, mas para melhorar, Blake fez a mesma coisa na viagem de volta depois do nosso casamento. Ele terminou dizendo que só precisava de um tempo. Então minha irmã decidiu ficar quieta porque sabia que ele era meu melhor amigo e esperava poder confiar que ele resolveria isso com o tempo, já que morava longe. Blake se mudou para perto de mim há cerca de 1 ano, e a Kylie se mudou com ele em agosto. O aniversário de casamento do Cão e meu é em outubro, e aparentemente o Blake ligou para o marido da minha irmã para de novo confidenciar que ainda está apaixonado por mim e que queria que eu me divorciasse do Cão porque ele seria um marido melhor para mim. Isso tudo morando com a Kylie, que ele sempre me disse ser sua alma gêmea.
Foi mais ou menos nessa época que o estresse começou, então minha irmã nunca encontrou o momento certo para me contar. Como se não bastasse, Kylie e eu temos trocado mensagens durante tudo isso, somos amigas afinal. E nas últimas semanas, descobri umas coisas bem esquisitas. Kylie fez novos piercings, aparentemente incentivada pelo Blake, que disse que ela ficaria uma gracinha, um piercing duplo no nariz e um no septo. Que talvez coincidentemente foi exatamente o que o Blake me levou para fazer como presente de casamento 2 anos atrás. Blake tem implicância com o mês de agosto e decidiu que o aniversário de namoro dele será em outubro. A razão que ele deu foi porque é o mês do Halloween, mas foi em outubro que o cão e eu começamos a namorar e nos casamos. Também, por sugestão da minha irmã, fui conferir quando Blake e eu terminamos, agosto de 2017. Talvez seja coincidência, mas me parece bem estranho, já que não consigo imaginar outro motivo para ele ter problema com esse mês. Vale também mencionar que Blake teve outro relacionamento que acabou porque a garota tinha certeza absoluta de que ele estava me traindo com ela, ao ponto de me atacar por semanas dizendo que eu era uma destruidora de lares. Cão e eu sempre achamos que era só insegurança da parte dela. Mas agora fico pensando se ela não estava apenas observando Blake manter algum tipo de caso emocional esquisito e unilateral. Eu amo meu marido mais do que consigo expressar, ele me faz mais feliz do que qualquer pessoa que já conheci, ele é meu melhor amigo de verdade. Saber de tudo isso me fez sentir nojenta e como uma péssima esposa, embora o cão tenha sido extremamente compreensivo e não me culpa em nada. Dito tudo isso, vou encerrar minha amizade com o Blake, mas não faço ideia de como fazer isso. Sinto que preciso contar para Kylie, porque tudo isso aconteceu durante o relacionamento e a convivência deles, e essa mulher merece o mundo. Mas também reconheço que não tenho provas concretas além dos relatos orais e dos e-mails estranhos. Parece até uma teoria da conspiração ou roteiro de novela. Minha terapeuta está de férias, então estou por conta própria depois de descobrir tudo isso. Também estou começando a perceber o quão manipulador o Blake tem sido por anos, dado todo esse contexto, e já me sinto insegura só de pensar em confrontá-lo, pois tenho ansiedade severa em situações de confronto, coisa que ele sabe muito bem e facilmente pode tentar explorar. Estou percebendo, cada vez mais, que ele tem graves problemas de controle, que eu sempre ignorei achando que era só ansiedade. O fato de ele morar tão perto agora me causa pavor, não alegria. Quero sair dessa situação sem arrependimentos, sabendo que me defendi, e que dei um ponto final firme nisso tudo. Quero que o Blake saiba que as ações e as intenções ocultas dele são o motivo pelo qual nossa amizade de uma década está morta. Nunca terminei uma amizade por conta própria, também sou meio introvertida, e isso aqui é tipo um término de amizade em modo extremo. Como eu conto isso para Kylie de forma que pareça remotamente crível, considerando a fachada que o Blake construiu? E também gostaria de conselhos sobre como dizer ao Blake que eu sei de tudo e que estamos completamente acabados. Edit? Bom, estou trabalhando agora e não vou responder a outros comentários até mais tarde por conta de limitações de tempo, mas achei que algumas clarificações poderiam ser úteis. Dado o comentário acima, não houve passado íntimo. Blake e eu não tivemos relações, como eu já disse, foi um relacionamento de apenas 3 meses. Nem todo mundo fica de verdade. O máximo que rolou foi a gente se beijar algumas vezes quando eu ia visitá-lo, relacionamento à distância, e de novo, isso foi há 8 anos. Esse não é o único amigo com quem eu saí brevemente e ainda mantenho contato. Aliás, o cão também tem uma amiga próxima com quem ele namorou por cerca de 6 meses na época da faculdade. Ela e eu somos bem próximas também, e cão e eu somos padrinhos da filha dela. Sinceramente, nós dois somos muito seguros no nosso relacionamento e não vemos problema nenhum nisso. Além disso, somos bissexuais, ou pan, como quiserem, então o sexo oposto não significa muita coisa pra gente em termos de amizade. Pessoas são apenas pessoas. Minha irmã e eu estamos conversando sobre isso, não achei relevante incluir no post, mas vou falar aqui. Falei pra ela o quanto fiquei magoada por ela ter escondido isso de mim, e ela chorou pedindo desculpas, reconhecendo que errou. Ela também tem ansiedade severa, e achava que a situação tinha se resolvido até o Blake procurar de novo o marido dela, justamente no período em que ela mesma estava passando por muita coisa pessoal. Ela tinha a intenção de me contar na próxima vez que a gente conversasse, mas foi bem na época em que eu parei de me comunicar com todo mundo por conta do estresse. Estamos trabalhando isso separadamente. Sobre o seu resumo e a sugestão de uma medida judicial, eu já tive que pedir uma ordem de restrição contra outro ex, então sei bem que não é nada fácil de conseguir. Vou fazer isso se realmente for necessário, mas pular direto para essa opção não me parece viável por agora. O susto policial, por outro lado, pode ser uma boa ideia para guardar na manga, obrigada por isso. Agora sobre sua visão bastante polarizada sobre mim e meu casamento. Eu não vim aqui pedir conselhos ou opiniões sobre o meu relacionamento. Meu marido tem sido incrível e tem deixado muito claro que está bravo com o Blake, por ser um mentiroso assustador e não comigo. Ele sabe perfeitamente que eu só tenho olhos para ele e nunca duvidou disso, nem antes nem depois de toda essa história. Você pode pensar o que quiser sobre mim ou sobre o meu casamento, mas quis deixar isso bem claro. O sentimento de ser uma péssima esposa que mencionei vem do fato de eu me sentir cega esse tempo todo, principalmente porque sei como tudo isso soa clichê. Sendo verdade ou não, eu sei que meu casamento é sólido e seguro, e de forma alguma cuspi na cara de ninguém. Atualização, 24 de abril de 2025, dia seguinte.
Sou infinitamente grata a todas as pessoas maravilhosas que deixaram comentários cheios de carinho, apoio e conselhos. Algumas mensagens foram realmente valiosas e não tenho palavras para agradecer o suficiente. Eu decidi deletar o post original, em parte para preservar minha paz, porque foi surpreendentemente angustiante saber que 500 mil de pessoas tinham visto um dos momentos mais surreais da minha vida, e em parte também como forma de proteção, já que havia muitos detalhes específicos que poderiam ser facilmente identificados se alguém conhecido da vida real visse. Eu decidi conversar com a Kylie, afinal. Convidei ela para tomar um café e comi uns doces com ela, e então contei tudo o que eu sabia. Ela ouviu tudo, chegou até a segurar minha mão quando percebeu que eu estava tremendo, e me agradeceu por ter contado. Resumindo, ela decidiu continuar com o Blake por enquanto, mas está seguindo em frente sabendo de tudo isso, e é direito dela tomar essa decisão. Ela quer continuar sendo minha amiga, entende perfeitamente que eu não quero mais contato com o Blake, sabe por quê? E está totalmente de acordo em não repassar nenhuma informação sobre mim para ele. Também entendeu que vai haver um distanciamento por um tempo. É aqui que vocês talvez queiram gritar comigo, mas eu confrontei o Blake pessoalmente. Fiz isso principalmente porque queria resolver isso logo depois de conversar com a Kylie, sem levantar suspeitas, e marcar um encontro com o pretexto de conversar pessoalmente. Foi a forma mais fácil de fazer isso. Meu marido foi comigo, embora a conversa tenha sido apenas entre Blake e eu. Também tomei várias precauções de segurança, como gravar a interação secretamente. Inicialmente, o Blake começou com o clássico negar, atacar e se fazer de vítima, dizendo que não se lembrava de ter dito aquelas coisas para minha irmã, etc. E depois dizendo que até se lembrava de certas coisas, mas em contextos diferentes. Ele até tentou inverter a situação e jogar a culpa em mim algumas vezes. Eu cortei tudo isso, assim como qualquer desculpa ou justificativa que ele tentou dar, e fui firme em dizer que independentemente da intenção ou motivo, as atitudes dele foram absurdamente inapropriadas e imperdoáveis. Depois de desmontar um por um os argumentos dele, ele acabou pedindo desculpas várias vezes, assumindo o que fez. Se ele realmente quis dizer isso ou não, eu não sei, nem me importo, mas teve um certo efeito catártico com certeza. Ele insiste que tudo com a Kylie foi coincidência, mas de qualquer forma, isso agora é entre eles. A conversa terminou com ele dizendo que não queria perder nossa amizade, que estaria disposto a dar um tempo na amizade, a estabelecer limites mais claros e firmes. Disse que agora estava em um lugar melhor e poderia ser mais honesto, que agora estava consciente do problema e se comprometeria a respeitar meus limites daqui pra frente. Eu cortei na hora, dizendo que esse barco já zarpou há muito tempo e que não deveria ser preciso eu dizer chega, para ele fazer algum esforço para me respeitar. Então ele disse que respeitaria minha decisão de encerrar a amizade, mas implorou para que eu ao menos mantivesse a mente aberta para uma possível reconciliação no futuro. Eu já estava totalmente esgotada a essa altura, e disse na lata que essas são as consequências das ações dele, que nunca mais vou confiar em nada que ele diga ou faça, e que mesmo que no universo alternativo eu estivesse aberta a isso, ele seria apenas um conhecido e nunca, jamais, voltaria a ser meu melhor amigo ou alguém próximo novamente. Ele ficou quieto e com os olhos cheios d'água depois disso. Imagino que porque percebeu que era mesmo o fim da linha. Me levantei, ele pediu um último abraço. Eu disse não, estendi a mão para um aperto formal e fui embora sem olhar para trás. O que foi meio fodão, até eu virar a esquina e ter a crise de pânico que estava acumulada o dia inteiro. Ganha-se umas, perde-se outras. Mas, no geral, acho que tudo correu o melhor possível. Ainda não baixei totalmente a guarda, só por precaução, mas é um alívio saber que aparentemente isso está resolvido. Admito que não estou bem, mas sei que vou ficar bem. Cão me ajudou a perceber que estou basicamente de luto pela morte de uma amizade de uma década. Mesmo que o Blake em si ainda esteja vivo, o Blake que eu conhecia morreu, e estou tentando ter compaixão comigo mesma nesse processo de luto. Cão decidiu que esta noite é reservada para tacos, bolo e videogames, para trazer um pouco de dopamina, e nós dois vamos ligar no trabalho amanhã dizendo que não vamos. Depois de todo esse caos. Mais uma vez, obrigada a todos que ofereceram carinho e apoio no meu post anterior. Acho que eu jamais teria tido a confiança e a compostura que tive hoje se não fosse por vocês. Que o travesseiro de vocês esteja sempre na temperatura ideal, que a comida esteja sempre no ponto perfeito, e que a vida de vocês seja cheia de alegria e paz. Edit 2. Eu bloqueei ele totalmente. O mais engraçado é que eu quase comecei a me sentir um pouco mal depois. Ele reconheceu verbalmente e assumiu a responsabilidade por muita coisa até o fim da conversa e, embora eu não me arrependesse da minha decisão, comecei a me sentir um pouco culpada por ter ido tão irredutível tão rápido e me perguntei se as coisas poderiam ter melhorado se eu não tivesse feito isso. Até que recebi um e-mail esta manhã porque o idiota criou uma conta de e-mail nova só para conseguir me contactar, já que imaginou que eu o tivesse bloqueado. Mas tinha algumas coisas a dizer. Eu abri por curiosidade e era, sem brincadeira, um texto de 12 parágrafos sobre o lado dele da história, durante o qual ele tenta explicar, se fazer de vítima e dar gaslighting em tudo, diz que as coisas que ele já tinha admitido e pedido desculpas nunca aconteceram, que nunca esteve apaixonado por mim, então jamais teria dito isso, etc.
Tudo o que ele escreveu contradiz diretamente cada pedido de desculpas ou admissão de culpa que ele fez durante a nossa conversa, que eu gravei, RS. Então eu sei muito bem que ele não está nem um pouco arrependido, nem amadureceu coisa nenhuma com aquela conversa. Isso só reforçou minha decisão, hahaha.